A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estou muito feliz por estarmos na presença do nosso Senhor. Um abraço também especial para os irmãos e amigos que nos assistem agora, nos acompanham também pela página do Facebook. Que você possa nessa noite adorar conosco, louvar conosco, sentir a presença de Deus. Que essa seja a sua decisão. Quero convidar aqui minha mãe, Maria de Fátima, e minha irmã, Nilda Lima, nesse momento irão louvar o Senhor. Mas antes, já gostaria de orar com você. Todos que aqui se encontram, todos que estão nos assistindo aí pela página, que nos irá assistir depois pelo YouTube, que Deus possa estar conosco nesse momento. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos oportuniza, nos dá mais uma oportunidade de te louvar, de te buscar, de entrar em tua presença essa noite. Que possamos, Senhor Deus, sentir o teu calor, o teu amor, o teu Espírito, Senhor Deus, perto de nós, nos alcançando a cada instante. Que venha, porque a gente não sabe orar como convém, louvar como convém, mas teu Espírito ora conosco, por nós, louva conosco, por nós. Vem, Senhor Deus, produzir em nós esse desejo de adoração, de louvor em nosso coração. É isso que nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o hino 37, Eu Me Rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixa. Existir, novo amanhã preparado para mim. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixa.
Amém? Amém. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar com mais um hino. Número 24. O nome desse louvor é Rompendo em Fé. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada E me dás a chance de viver por mais. as montanhas e vales, desertos e mares, atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, Mas não vão me impedir de caminhar diante de não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com quem vem fé, minha vida se revestirá do seu poder, com quem vem fé. Ousadia, amor, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com em fé. Mais uma vez que a minha fé é provada, quero ouvir a igreja. Traz a chance de descer o mar. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam a perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com quem tem fé. Minha vida se revestirá do seu poder, com quem tem fé. Com ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com quem tem fé, com quem tem fé. Quero ouvir a igreja. Minha vida se revestirá do Mais alto, mais bonito. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com quem tem fé, com quem tem fé. Minha vida se revestirá do seu poder, com quem tem fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com quem tem fé. A cada dia vou viver com quem tem fé. Amém. Amém. Que hino maravilhoso. Glória a Deus. Vamos continuar louvando com mais um hino. Agora é o número 6.
Esse hino tem como nome Corpo e Família. Só bênção de Deus, viu? Glória a Deus, amém? Irmãos, nós queremos agradecer aqui a todos os irmãos que nesse momento nos acompanham pela página do Facebook. Tem algumas pessoas que já estão aí presentes. Quero agradecer aí o nosso irmão Valdson, né? Bênção de Deus, que sempre está participando conosco, divulgando aí as nossas lives. Queremos também aí agradecer a minha esposa Laís, que está aí na Júlio Grande também acompanhando. Neuzilene, né? Diz a paz do Senhor. Ismael Dia, Deus possa abençoar grandemente. Ismael Dia de Almeida, ele diz assim: eu estou aqui assistindo de Jaguará do Sul, Santa Catarina. Olha aí, ó, como a mensagem do Evangelho vai hoje. A gente aqui no interior do Rio Grande do Norte, irmãos de Santa Catarina estão nos assistindo. Deus possa abençoá-lo grandemente, irmão. Neuzilene também, né? Eu só não vou dizer o segundo nome, irmão, porque eu estou vendo aqui que eu vou me complicar. Gross Klaus, deve ser
ou acho que é descendência de alemão, não tenho certeza, né? Deus possa abençoá-la grandemente, viu? Então, nesse momento, nós vamos ter mais um louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, e ainda nesse momento vamos continuar em Sua presença. Convido mais uma vez minha irmã Gilvanilda, que irá agora louvar ao Senhor mais uma vez, e você pode adorar conosco. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E uma vez eu falei aqui numa pregação que a grande atitude de se apresentar diante de Deus em atitude de adoração, quando a gente se curva diante dele, se ajoelha. Abraão adorou o Senhor. O termo, a expressão do original lá, quer dizer literalmente que ele se encurvou, ele se prostrou diante de Deus. E é preciso dobrar o joelho sempre para nós buscarmos adoração. E é sobre isso que o irmão Giovanni irá cantar nesse momento. Vamos louvar o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez vou louvar com o hino Força e Vitória. Tua palavra, quero ser cheio.
Glória a Deus, né? Deus seja louvado hoje e para todo sempre. Essa semana, Francisco, eu descobri uma coisa interessante sobre Israel, Judá, que significava todo louvor, louvo ao Senhor. É interessante isso. Então, no próprio nome, a tribo e também o povo de Israel carregava a ideia de louvar a Deus, que nós possamos louvar a Deus sempre, né? Deus seja louvado hoje e para todos sempre. Queremos agradecer ao irmão Antônio Lorival também, que está nos acompanhando, nos assistindo. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. E todos os outros que ainda permanecem aí assistindo, o irmão Valso, o irmão Cleodenice, né? E os outros irmãos que a gente já chegou a mencionar aqui. Continue aí, que Deus tem muitas coisas, muitas bênçãos ainda para falar a todos vocês, né? Nesse momento, eu quero convidar aqui o meu irmão e amigo em Cristo, né? O irmão Francisco, que hoje trará uma palavra aqui. Ele vai compartilhar conosco uma palavra. E antes dele compartilhar essa palavra, a gente vai fazer uma oração, mais uma oração, para que Deus possa usá-lo grandemente, que essa palavra possa alcançar o coração das pessoas que aqui se encontram, mas o coração daquelas pessoas que também nos assistem pelo Facebook, onde quer que você esteja. Então, vem aqui à frente, irmão Francisco, eu vou fazer uma oração nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, grandioso Deus, soberano Pai, a nossa gratidão, infinita gratidão, por tua bondade, por tua misericórdia sobre cada um de nós. Que a nossa vida, Pai, possamos carregar em nossas vidas, assim como o povo de Israel carregava no nome, o louvor, a adoração aqui, a cada dia. Que possamos, Senhor Deus, entrar cada dia também em tua presença. E que possamos a cada dia também estar mais dispostos, ó Deus, ó Pai, a servir-te com amor, servir ao irmão, ao próximo. E poder, Senhor, também Senhor, viver um verdadeiro cristianismo. Um verdadeiro cristianismo de amor, onde a única fonte de amor que nós devemos beber é em Ti, Senhor. Portanto, Senhor, recebe, Senhor, a adoração. Recebe aí o irmão Francisco, Senhor Deus, que Teu Espírito possa estar nesse momento iluminando a sua mente, o seu coração, e traduza, Senhor Deus, em palavras, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, para cada um de nós essa noite. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Oro por todos aqueles que aqui estão, que têm causa, Senhor Deus, na justiça. Oro também para os que estão assistindo a gente pelo Face, que irá nos assistir depois, ainda na página, outra vez pelo YouTube. Nós oramos, Senhor Deus, para todos estes que têm causa na justiça, ou que está acometido por alguma doença, e que está sofrendo com dores, ou talvez esteja, Senhor Deus, sofrendo emocionalmente ou espiritualmente, Senhor. Vem fortalecer seu coração, sua mente, vem trazendo cura, salvação, Senhor Deus, renovação para cada um, vem trazendo bênçãos, vem trazendo resposta para todos nós. É isso que nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Lego agora a palavra do irmão Francisco, e nesse momento trará uma palavra para a gente essa noite. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão aqui presentes, né? Patinha, Milinha, Jaiane, Esther, minha esposa, Ivan, Navinho, rapaz, né? Shalom para você que está nos ouvindo, tá bom? E assistindo. Agradeço de coração pelo convite aqui que o Ivan fez para passar aqui compartilhar mais uma vez aqui a palavra de Deus. Confesso que esses dias aqui se passaram antes de hoje, né, da mensagem, exato momento. Eu disse que eu não dormi bem, mas eu agradeço bastante, porque foram dias que eu estava dedicado muito ao estudo, né, algum momento estudando assuntos não bíblicos relativos a concurso, etc., mas
também esses últimos dias estava estudando muito aqui sobre a palavra, porque estava organizando algumas ideias para a mensagem de hoje, né? Inclusive ontem foi um desses dias, né? Dormi. Mas foi maravilhoso nesse sentido, porque estava estudando a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que eu achei bastante tocante na minha vida, assim, em vários aspectos, analisando. E eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 2, essencialmente o versículo 2 e o versículo 3, Mateus, tá? E eu não mandei um tema, né? Estava vendo, eu peço desculpa, mas o título dessa mensagem na letra ali, eu estava organizando as ideias naquele momento, era exatamente a pergunta de João Batista, tá? Eu toquei no coração da pergunta de João Batista, né? João Batista, tem alguma coisa semelhante aqui? Tem alguma coincidência? É muito interessante, né? Então, a pergunta de João Batista, eu gostaria que vocês abrissem aí, por favor, Mateus 11. Tá bom? Vamos aqui a nossa mensagem. Vou usar aqui esse púlpito. Então, capítulo 11 diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Essa é a pergunta que ela me tocou o coração para preparar essa mensagem, feita por João Batista. João, conhecido como João Batista. Esse nome Batista é um nome muito importante, inclusive a igreja aqui, Batista do sétimo dia, né? Batista, tem a ver com batismo, né? E é uma característica, porque o João Batista ele fazia o quê? Ele batizava as pessoas, né? Lá no Rio Jordão, batizava as pessoas. E esse título foi agregado ao seu nome, né? E Yohanan, que quer dizer o Eterno, o Deus Eterno é misericordioso, né? É interessante pensar isso. Então, gente, é o seguinte: alguma vez na vida você já passou por uma situação de duvidar ou se questionar a respeito de algo que você antes acreditava piamente, sem dúvida, que estava correto, que não merecia dúvida, nada? Já aconteceu com você depois: poxa vida, será que realmente eu fiz a coisa certa? Será que realmente essa pessoa é a pessoa certa? Será que aquela decisão foi a decisão certa? Será que esse produto que eu consegui foi a coisa certa a ter conseguido? Será que eu escolhi a coisa certa, fiz a coisa certa, tomei a decisão certa, né? O João, ele tem uma história bem interessante, estava analisando aqui. Eu, antes de falar da história de João, vamos trazer só um contexto aqui, um pouco político, da época de Jesus, tá? E eu acredito que tem algumas, eu diria, aplicações, né? Você viu que eu posso pegar um modelo bíblico do Novo Testamento apenas para aplicar diretamente aos tempos atuais. Mas a gente pode entender alguma coisa de útil, né? Para entender um pouco também essa dúvida de João, certo? E eu posso dizer até assim uma resposta a essa pergunta de João, bem interessante, bíblica, porque essa mensagem tem uma resposta, certo? Não é só uma pergunta. A pergunta ela geraria um espaço, né, para a gente ficar a vida inteira pensando, não, aqui tem uma resposta, tá bom? Então, o que acontece? Meus amados, João, ele era um filho de um sacerdote chamado Zacarias. Nos tempos de Jesus, existiam 4 divisões religiosas, ou sectas, ou políticas, nos tempos Novo Testamento, nos tempos de Cristo, nos tempos de João Batista, que começaram aproximadamente no 2º século antes de Jesus nascer. Antes de Jesus. Ok? E antes de João Batista nascer. E entre essas divisões estavam os fariseus, que são um grupo famoso, quando falava dos fariseus, né? Outro grupo eram os famosos saduceus. Existia também um grupo
também conhecido na Bíblia, que eram os zelotes, e um quarto grupo, que poucos conhecem, mas é um grupo muito importante também, chamado os essênios. Ok? Então esses quatro grupos, Claudinho e Gilvan, esses quatro grupos, eles mantinham uma espécie de disputa pelo poder religioso ali, certo? Quem é que iria determinar as normas de conduta do povo judeu, da religião, da fé, etc e tal, né? Porque quem tivesse o poder religioso ali, né? Seria maravilhoso, que poderia ensinar a Bíblia tal qual é, a Escritura é assim e tal, né? E as pessoas falam, esse é o caminho, essa é a verdade e tal, né? Então os fariseus e os saduceus, eles são dois expoentes fortes na Bíblia, porque eles dois eram os grandes antagonistas um do outro. Eles grandes passadas verbalmente, oralmente. E acreditavam na mensagem, sim, de que, por exemplo, o juízo final, né, o castigo dos ímpios, né, coisas desse tipo, coisas comuns até com crenças cristãos também. Só que os saduceus, eles não acreditavam nisso. Olha só a diferença, Gilvan. Os saduceus não acreditavam nisso, de que existia, por exemplo, essa ideia até de ressurreição. Eles não concordavam com os fariseus. Eles não acreditavam na tradição oral. 100%. Se bem que há algumas análises aí de que possivelmente tivesse uma tradição oral, mas não tem a confirmação exata entre os saduceus, esse grupo religioso, que era dos judeus também, todos eram judeus. E aí vamos chegar em João, estamos chegando aqui, ainda bem. Só que eles acreditavam no quê? Então, eles acreditavam na Escritura Sagrada como sendo os 5 primeiros livros da Bíblia, mas descartavam as ideias, as crenças dos fariseus, que era a questão da tradição oral, não acreditavam na ressurreição dos mortos, anjos, etc. E só acreditavam no que estava escrito no livro de Moisés. O que passava no livro de Moisés, eles não aceitavam. É interessante entender esse contexto, né? Porque na Bíblia, se você entender esse contexto, você tem muitas outras coisas no Novo Testamento, de disputa de Jesus contra os fariseus e os saduceus. Mas aí eu quero enfatizar uma coisa também importante entre os saduceus e os fariseus. Todos os dois grupos tinham representantes sacerdotais, certo? Só que os saduceus, eles tinham obrigações ali de cuidar do templo. Eles cuidavam do templo de Jerusalém. Eles tinham sacerdotes, eram responsáveis pelos sacrifícios que eram feitos lá. Mas também tinha alguns que não eram saduceus, que eram fariseus, que eram sacerdotes. Mas a grande parte eram saduceus, né? Eles tinham esse poder, a palavra poder importante, lá religioso. Nas 3 peregrinações das festas judaicas lá, quem fazia os sacrifícios eram os sacerdotes saduceus, partidários saduceus. Era um partido, né? Partido. E agora, considerando até aquilo que nós sabemos, temos um grupo chamado Zelotes. Os Zelotes, vamos chegar nos essênios, que é muito importante os essênios. Os Zelotes eram um grupo que ele era conhecido por uma característica. Veja só, Zelotes, ela lembra de que palavra? A palavra Zelote lembra de outra palavra que a gente conhece. Zelo? Duas vozes dentro da mesma palavra. Zelo, né? Porque acredita-se que essa característica de Zelote é porque eram zelosos, viu? Eles acreditavam que estavam sendo zelosos na causa do Senhor. E eles se inspiravam em causas como a causa de um judeu que teve, que se rebelou contra um domínio helênico que teve romano. Uma rebelião que teve no passado. E mais anterior se inspiravam a causa de Finéias, que foi um homem que foi zeloso pela causa do Senhor. Certo? Quando ele, na época de Moisés e tal, e foi cessou uma praga lá devido àquele do tempo. E por isso vai falar zelotes, é o que se acredita hoje, né? E entre os zelotes, infelizmente, Flávio José, historiador famoso judeu, diz que os zelotes, ele é apresentado como um grupo perigoso. Por quê? Porque graças a eles houveram rebeliões contra os romanos. E graças às rebeliões, muitas coisas ruins aconteceram, como por exemplo, muitos judeus, pessoas inocentes foram mortas, etc. Né? Agora, já que entendemos a questão dos zelotes, precisa entender também
que entre os zelotes, já que eu mencionei que entre os saduceus tinha sacerdotes, e que entre os fariseus também tinha sacerdotes, eu preciso mencionar que entre os zelotes existiam também algumas pessoas bíblicas importantes que supostamente eram zelotes, porque estão mais relacionados a ser zelotes, né? Alguns aqui tem alguns historiadores que eram zelotes, e essas pessoas são pessoas como o Simão Pedro, né? O Simão. E você acredita que ele era um zelote, partidário zelote, ou seja, uma pessoa zelosa, e como sendo partidário do zelote, poderia defender a ideia de uma rebelião contra Roma. Ok? Se rebelar contra Roma. Uma característica que eu não posso esquecer de mencionar dos zelotes é que eles eram contra devolver impostos, ou dar impostos, pagar impostos aos romanos. Por isso eles preferiam que os impostos fossem direcionados a Jerusalém. Porque essa questão do zelo, e não o povo pagão e opressor que estava dominando eles. Né? E aí a gente vê Pedro, por exemplo, na Bíblia, com aquelas atitudes dele, até porque você vê um grande questionamento em cima de quem? De Pedro. Né? Que é a questão de devolver o imposto, pagar o imposto. Aí Jesus chega, Pedro, é isso dá tributo aos filhos ou aos... Né? Jesus tentando ajudar Pedro, né? Por isso que alguns acreditam que ele era um zelote também. Outra forma que ele era com os romanos é que naquele momento Jesus foi ser preso, ele foi bem extremo a ponto de puxar a arma e tentar cortar o olho do soldado, porque ele mostrava a atitude e desejo que os zelotes tinham de se rebelar. Então que ele era contra o domínio romano. Ele não se conformava. Outro camarada bíblico, no Novo Testamento, que é a questão zelote, era o próprio Judas Iscariotes. Iscariotes era do lugar. Né? Iscariotes. Mas acredita-se que Judas era um zelote. Alguns acreditam, alguns historiadores. Né? Mencionando essa ideia de que Judas queria uma revolução contra os romanos. Inclusive, a ideia de Jesus ter entregado Jesus, alguns acreditam que era porque Jesus queria que Jesus se tornasse rei para poder liderar uma revolução contra os romanos. Alguns acreditam. E o terceiro, que esse merece um pouco de análise também, mas acredito era o próprio Barrabás, que é o chamado ladrão, né? Tem algumas palavras que eu não recordo bem, que diz que era causar tumulto, né? Essa questão do tumulto de quê? Para quem? Contra quem? Tem que pensar a respeito disso. Então, quem era só acusado de tumulto era os zelotes, que era contra a questão do domínio. Você está entendendo? Então, por isso você pode ter sido preso como Barrabás. Tá? Então, gente, eu já falei esses três grupos, preciso mencionar o quarto, que agora conecta muita coisa que a gente está vendo aqui, que eram os essênios. Esse povo, ele foi um povo que inconformou-se com os ensinos, entre aspas, a política dos fariseus e saduceus. Eles não eram partidários dos saduceus nem dos fariseus, e também dos zelotes, não. Mas, apesar de ser partidário disso, eles acreditavam na Bíblia, que era o 5 livros da Bíblia. Eles acreditavam no Messias que viria, ok? Assim como os fariseus também acreditavam que o Messias vinha, né? Eles acreditavam na purificação, por isso faziam também o batismo, se lavavam, e tinha a questão de batismo entre eles. Eles se batizavam, certo? Os essênios. Eles tinham algumas atitudes que eram atitudes deles que não são ensinamento para nós, mandamento, mas eles eram rigorosos com relação à comida, inclusive uma grande parte deles era vegetariano, não comiam nenhum tipo de carne, se abstiam de relações sexuais entre aspas, muitos deles, ok? E eles viviam em que lugar da Judéia? No templo? Não. Entre o povo? Não. Quem vivia no templo é os saduceus. Eu preciso contextualizar isso, a maior parte dos saduceus. Quem vivia entre o povo e os saduceus? Não, é os fariseus. Tem que entender essa questão, viu? Os fariseus é um povo que se envolvia com o povo. Entre o povo, vivia lá. Então, os essênios viviam onde? No deserto. O famoso deserto de Purã. Era um deserto chamado deserto de Purã. E lá tinha uma região, que é Engedi, que é uma região que tinha, era uma espécie de oásis ali, tinha água, tinha cachoeira, tinha plantas frutíferas, tudo coisa boa. E lá tinha as escolas dos essênios. Aqui se acredita alguns historiadores que os pais de João Batista, Zacarias e sua mãe, iniciaram a educação de João Batista nas escolas na cidade onde ele morava. Só que depois a educação lá mudou.
E João Batista foi mandado, aos 14 anos aproximadamente, para as escolas dos essênios, lá no deserto. E lá no deserto ele começou a estudar a palavra de Deus. Ele estudou lá, era isso que se ensinava entre os essênios. E acredita-se, alguns, claro, eu estou pensando no fato, que João Batista possivelmente fosse um adepto dos essênios, pela questão de ele não comer carne, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Alguns se contaram que os gafanhotos não eram aqueles os insetos, os gafanhotos eram um nome. E que de uma planta que temos aqui, da família dessa planta, que é a algaroba, né? Que lá, na raiz original, tem muito semelhante com esse nome algaroba, mas que era alfarroba, e também um outro nome é gafanhoto, que é um nome que vai acompanhar, relativamente esse tipo de planta. É claro, eu não posso dizer que era só aquilo que ele comia, não posso dizer, mas que ele comia aquilo, vou dizer que é só aquilo. Não temos provas de que João Batista só comia aquilo dali. Apenas a Bíblia menciona que ele comia, mencionava, se alimentava, certo? Não apenas, mas que ele comia. Né? Agora, muitos essênios é extremamente rigorosos. Ele pode ter sido um essênio rigoroso? Pode, não sei. Mas a gente tem que entender só que ele participava desse tipo de alimentação. Ok? Outra coisa. João Batista, assim como ele estudou muito as Escrituras, acreditava na vinda do Messias. E aí, ele batizando, ele vê Jesus vindo até ele, pedindo para se batizar. E ele disse certa vez, eu é que mereço ser batizado por ti. Né? Porque o batismo simbolizaria aqui você tomar uma decisão para seguir aquele caminho. Né? Aquele caminho, você estava se entregando àquele caminho. Eu que mereço ser batizado porque eu quero seguir o seu caminho. Entre aspas. Não você se batizar para seguir o meu caminho. Né? Para ser purificado por mim. Ser purificado para entrar no meu caminho. Não. Eu que mereço ser purificado para entrar no seu caminho, para seguir. Aí se deixa, João. Para que assim cumpramos toda a justiça. E assim, Jesus, para cumprir a justiça, a palavra, o ensinamento, o plano dele, ele se batiza. Gente, todas essas informações que eu falei, eu preciso resumir aqui. Precisa entender que João, ele reconheceu em Jesus uma pessoa maravilhosa, amém? E eu preciso que vocês entendam uma coisa, que depois de um bom tempo, João Batista é encarcerado por um camarada vil, corrupto, um camarada mal intencionado, o Herodes Antipas, né? Que ele acabou cedendo a uma exigência a esposa do irmão dele, e acabou prendendo João Batista por cerca de 9 meses. 9 meses em uma fortaleza lá que existia, não existe mais essa fortaleza, é uma planície. O que acontece? Depois de 9 meses, ele foi decapitado. Mas existiu muita revolta contra ele, muitas pessoas ali importantes questionando por Herodes ter prendido João Batista, porque reconhecia em João Batista uma pessoa que é santa, um homem que ensinava os caminhos de Deus. Amém? E aí, quando eu quero agora só que vocês entendam rapidinho uma coisa, já que mencionamos a questão política, é que dentro dos dois grandes segmentos, dos fariseus e saduceus, nós vemos um contraste interessante para o terceiro que eu quero mencionar, que é o de João. Os zelotes, por enquanto, eu vou deixar ainda arquivado, dos zelotes por enquanto, tá? Para a aplicação dessa mensagem. Porque os saduceus, meus irmãos, amigos, como eu disse para você no começo, talvez essa mensagem tenha alguma aplicação, sim, talvez. Pode ter algum uso, mas não diretamente aplicado. Não diretamente. Porque os saduceus, apesar de eles terem a característica de sacerdócio do templo, cuidar do templo, que é uma coisa muito boa, louvável, eles tinham uma característica que merece ser analisada. E qual era? Era que o grupo pertencente aos saduceus era nada mais nada menos que o grupo da aristocracia, o grupo daquela classe mais elevada de Jerusalém, na Judéia. Eram os mais ricos, eram os mais importantes. E não há menção histórica de que as pessoas menos importantes participavam daquela classe diretamente do sacerdócio e etc. entre os saduceus. Já entre os fariseus, era o oposto dos saduceus. 100% não, uns 75%.
Porque uma grande parte dos fariseus eram pessoas mais simples, comparado aos saduceus, que eram as pessoas mais elevadas, que até entre os saduceus existia cobrador de impostos. Possivelmente os Zaqueu fossem eles. Inicialmente Mateus essa conversão. Os mais elevados. Já os fariseus eram... Por quê? Eles ganhavam a simpatia do povo. Porque o povo não era 100% bem de vida. Então eles se misturavam entre o povo, inclusive, os fariseus. Entendido? Ok? E aí, trazendo para hoje rapidinho, me ajude com o tempo, tá bom? Ok. Meus amados irmãos, essa mensagem de João Batista, como um homem que ensinou a palavra de Deus, se absteve do caminho dos saduceus e dos fariseus. Porque o reino de Deus, ele, quando eu vi João pregando dias atrás, né? Isso é partidário, né? De que lado você está? Da direita ou da esquerda? E hoje na política moderna, existe essa denominação generalizada, apesar de que existem vários outros nomes que se dão à questão da política, direita e esquerda. No país da gente é uma realidade. Nos Estados Unidos, a questão de direita e esquerda é outra coisa. E isso surgiu na Revolução Francesa, 1789 até 1799. Então, nesse período aí, surgiu os termos de direita e esquerda. E de onde vem essa questão de direita e esquerda? Primeiro vamos entender o que é direita e esquerda, né? O que é direita e esquerda? Você sabe que é um braço direito, né? Mas a direita e esquerda, tem peso na questão da direita, representava quem se sentava à direita do rei, do governante. E da esquerda era do grupo. Ok? Esses que se sentavam à direita tinham mais favores políticos, eram pessoas mais importantes, era a nobreza, a alta classe social, entende? E defendiam os interesses do rei, diretamente, da direita. Os da esquerda era considerado como um grupo de movimento. É uma semelhança com a definição. Quem pertence ao grupo da direita, que se vê que o termo direita na política de hoje, ele não existe 100% a direita, mas existem os partidários da direita, inclusive o atual presidente se afirma ser da direita. E aí, defende que interesse a direita? O interesse do setor privado, o nacionalismo, o liberalismo, entre aspas, não é liberalismo, entre aspas, mais ou menos, o conservadorismo, ok, e algumas outras coisinhas mais. Já os da esquerda, grupo movimento, a gente pode mencionar grupos conhecidos, PT, etc. Tal, e socialismo, né, comunismo, etc. Que são os grupos de esquerda, entre aspas, colocaram o grupo de esquerda, né? Grupo movimento. E aí, há uma disputa, tal, quem é da direita e da esquerda? Então, assim, podemos, entre aspas, dizer que o grupo da direita representa um grupo menor, que detém um maior capital, um maior poder. E o grupo de esquerda é o grupo do povão, entre aspas. Vamos dizer assim. Se bem que não é 100%. Mas volta para os interesses populares, volta para os interesses sociais, dentro da sociedade. Se nós compararmos com esse grupo tempo de Cristo, os fariseus e saduceus, poderíamos, entre aspas, humildemente usar esse termo, de que os fariseus seriam um grupo de esquerda, porque se misturavam entre o povo. E os saduceus, o grupo da direita, porque representava uma elite ali, um grupo mais privilegiado do tempo de Jesus. E João Batista é de qual dos dois? Boa. Nem da esquerda, nem da direita. Porque ambas, ao ver ali, são de análise. João Batista viu isso. Amém? Amém. Eu quero mencionar essa mensagem com a resposta aqui, porque João fez uma pergunta. És tu aquele que aguardávamos? Ou devemos esperar outro? João, dentro de 9 meses preso, questionando sobre, né? Quem será esse homem? Será que ele é partidário de alguma coisa? Será? Quem é esse homem? Você pode analisar, acho que João Batista ele era um dos muitos ali, se não do grande parte, que esperavam um rei descrito nas entrelinhas de Mateus capítulo 5, onde menciona características como humildade,
consolo para os que choram, mansidão, justiça para os que têm fome de justiça, misericórdia, pureza de coração, tá? Pacificador, defensor da causa dos oprimidos, defensor da justiça. Será que é você o que estamos esperando, aquele que vai trazer a resposta a todo o clamor e o sofrimento das pessoas? Ou devemos esperar outro? Porque os fariseus não estavam fazendo isso, o Senhor está preocupado com os oprimidos, necessitados e nada. A causa do sofrimento. Será você aquele que é puro de coração, que esperamos, que não é inclinado para a direita nem para a esquerda, mas que é firme como uma rocha inabalável? Ou devemos esperar outro? Será que você é o rei prometido por Deus? E hoje, eu vou pedir educadamente aqui permissão para... Isso eu conversei bastante com o amigo Gilvan, converso com vocês agora, você está ouvindo também. A política é algo, a meu ver hoje, atualmente, algo incrível, maravilhoso. Maravilhoso. Não pode ser o mesmo do político em si, sabe? Em si, todo mundo. Precisa respeitá-los, mas não 100%. Esse político precisa ter um cuidado. Porque hoje, por exemplo, nós temos no Brasil a famosa bancada dos evangélicos. A bancada dos evangélicos é apenas um termo científico que foi aplicado a um grupo de pessoas políticas que afirmam-se evangélicas. É preciso entender que esses interesses desse grupo são proclamados por eles como interesses cristãos. Defendemos os interesses da família, os interesses do povo, os interesses do... Mas de que familiares que eles defendem? Que povo é esse que eles defendem os interesses? Pense bem. Então, será que realmente não defende os interesses da população em geral, das pessoas necessitadas? Onde está isso na prática? Será que eles são apenas supostos fariseus ou supostos saduceus modernos com a visão da época de Cristo melhorada, evoluída, para benefícios próprios? Será que os verdadeiros defensores dos interesses da população seriam aqueles que, partidários do movimento de João Batista, talvez graças, que aguardavam a consolação do justo, que aguardavam? Então, a visão de João Batista, para mim, uma das maiores visões é uma visão atemporal. Porque João Batista vê a realidade do mundo que ele vivia e não se leva, inclinado como Jesus dizia: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? João Batista não era um caniço agitado pelo vento da direita, pelo vento da esquerda. João Batista, ele tinha um partido. Era Cristo. Amém. O verdadeiro partido do cristão. Cristo. E se sou de Cristo, Paulo dizia, né? Estão crucificados as paixões. Né? E a mensagem é Cristo crucificado. Amém. Dizia, amém? Este crucificado. E este crucificado. E Paulo, para mim, é uma das pessoas que eu acredito que comprou a ideia, viu? Comprou a ideia. Ei, fariseus, eu sempre fui fariseu. E ao mesmo tempo zelote na causa, bem dizer. Fui fariseu e zeloso, zelote na causa. Mas agora está aqui, comprou com o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, o único justo, e eu quero finalizar essa mensagem com isso aqui, que você precisa analisar mais o ministério de Cristo a cada dia, a vida de Cristo, para entendermos as nossas atitudes em relação ao futuro, em relação ao presente. Porque muitas vezes eu já cheguei a pensar, fiz a coisa errada, eu realmente fiz mesmo. Algumas coisas em relação à eleição, que estava relacionando uma palavra de um camarada que questionável em muitos aspectos. Quando ele mencionou esse exemplo, foquei na pessoa, mas tenho analisado. Depois me arrependi. E hoje eu fico pensando, o que influencia a sua vida hoje? Eu acredito que precisamos 100% da influência de Cristo em nossas vidas, do Espírito Santo. Amém. Amém. Porque se você se deixar levar pelo vento da influência da direita atual, pelo vento da influência da esquerda política, gente, você se tornará que tipo de cristão?
um cristão participar desse grupo, que eu vou mencionar, que defende interesses empresariais particulares, que menosprezam os grupos menores do nosso país, a suposta bancada evangélica, entre aspas, ou você quer ser um Jesus que pode até ser taxado de comunista, entre aspas, assim. Jesus pode ser um rei comparado com não se pode dizer que o reino de Jesus ele é espelhado em algum outro reino terrestre. Sim, como por exemplo o reino dos fariseus, não. A doutrina dos fariseus, não. O reino de Jesus ele é distinto, é separado. Quando o reino de Jesus é santo, que é separado 100% disso. Quem afirmava se separado, os fariseus, que ia falar fariseu, que era bruxinho, quer dizer santo, separado, entre aspas, mas uma palavra é a mesma coisa que eu dizer que representamos os interesses do povo, tal, mas que não representam, e que não eram separados mesmo, porque, entre aspas, eles se separaram, afirmavam se separar até do povo que não era da fé dos judeus, que não acreditava, que não entendia direito as letras. Não é? Tanto que questionava Jesus o seguinte, onde estudar essas letras? A letra que eu digo no final, não posso interromper aqui. É o conhecimento para ler. Eles questionavam isso. Se separavam dos possíveis analfabetos. Um Pedro da vida, pescador. E aí Jesus se mistura com o Pedro da vida. Ele já está se misturando entre o povo, mas que povo é que? O povo que tem interesse que eles gostam. Nós se misturar com o Pedro para ajudar o necessitado, 100%. Eu só quero que entendamos, meus irmãos, que em Cristo, eu posso dizer, em Cristo, só nele, você deposita sua confiança, amém? Amém. Porque o reino de Cristo, ele não é um reino apenas terreno, e apesar de que o reino de Cristo é também presente, porque o reino de Cristo, de Deus também já começou a estar dentro de vocês também, mas é um reino também que se estende para a eternidade, amém? Então, eu prefiro o partido de Cristo, amém? Amém. Porque em Cristo eu encontro justiça, amém? Em Cristo eu encontro humildade verdadeira, e não humildade fantasiosa, não suposta humildade política, nada disso. Eu encontro humildade genuína em Cristo, encontro um consolador genuíno para os que choram. Já foi feita a oração para os que estão sofrendo aqui, a resposta é Cristo, amém? Um consolo para aqueles que têm fome e sede de justiça, aquele que vai fornecer, vai saciar essa fome de justiça, amém? Amém. Amém. A justiça de Cristo, a justiça de Deus, amém? Amém. Todos clamam por justiça nos tempos atuais. O cético, o ateu, o cristão, querem justiça nesse mundo. Então, mas muitos esquecem, muitos recusam Jesus. É o único que tem a justiça verdadeira. Misericórdia em Jesus, que a misericórdia, pureza de coração e etc. Muitos outros atributos a gente pode encontrar em Jesus também. Então nele a gente encontra o reino de Cristo. Que possamos cada dia mais buscar. Olha, eu acho que a gente deveria clamar por esse reino, não é, irmão? Amém. Eu acho que a música, ela tem muito campo por esse reino de Jesus, né? Diga, vem Jesus, amém? Diga Maranata, né? Vem, Senhor Jesus, amém? Nossa vida, amém? Vamos louvar com o hino Maranata. Ele se encontra na coletânea número 59.
vem Jesus, marca a hora, vem Senhor Jesus, vem Jesus, marca a hora, vem Senhor Jesus. Se confiarei, eu nada temerei. A igreja. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás. Um dia voltarás, os céus pra me buscar. Eu sempre reinarás, aleluia. Amém. 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 Glória a Deus, amém. Amém. E então Jesus respondeu, disse, em Mateus capítulo 11, versículo 4, e de anunciar a João que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, amém? Aleluia. Amém. Em outras palavras, eu estou restaurando as coisas. Os que estavam privados da vida, eu estou restaurando esse privilégio dessas pessoas também. Amém. Esse privilégio de viver não é só para uma classe específica, não. Não é só para que se alegam serem poderosos. Esse privilégio é para todos, inclusive para os mais pesados. Por isso que o ministério de Cristo é um ministério integral, né, Gilma? Essa palavra não se na minha cabeça, não. Estou pensando comigo. Integral. É amplo para todos. Inclusive para você que está aqui, amém? Amém. Que Deus abençoe você. Possamos cada dia buscá-lo, Jesus. Ele já transformar nossas vidas, sermos pessoas segundo o seu coração desse mundo, amém? Oremos. Amado Senhor Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, por essa noite aqui onde estivemos reunidos, estudando um pouco da Tua santa e preciosa palavra. Aleluia. Queremos te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade. Amém. Agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos a Ti por Tuas providências em favor do Teu povo, Senhor, Aleluia. aqui da cidade, porque nós sabemos que o Senhor sempre se preocupou com a causa de todos, inclusive dos mais necessitados, mais amparados, inclusive. E queremos pedir que o Senhor visite o coração de cada pessoa que está nesse momento nos ouvindo, que está com suas dificuldades, com seus problemas. Sei que já foi orado por isso, mas queremos reforçar que o Senhor continue trabalhando na vida de cada um. O Senhor se preocupe em restaurar o que foi destruído. Faça isso nessa sociedade que nós estamos também, nossas vidas, preparando, Senhor Deus, lugar para a Tua vida, Senhor, em nossos corações, e que possamos ser um espelho Teu de formos, representando principalmente acima de tudo os Teus valores verdadeiros. Agradecemos a Ti e despedimos, pedindo Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bênção de Deus, né? Foi bênção essa noite. Louvores maravilhosos, uma mensagem assim bastante significativa. E Francisquinho, parecia que a gente está bem sintonizado, porque semana passada eu li um pouquinho da carta de Romanos, e que Paulo falava da questão do partidarismo, né? E lá já ali seriam os próprios judeus, os fariseus e também os bárbaros ou ignorantes, e eu tentei mostrar que não existia partidos. E hoje você trouxe uma reflexão muito lúcida, bênção de Deus, assim, porque eu não tinha parado com esse prisma aqui no contexto já de Jesus, que, veja bem, como você disse, o apóstolo Paulo comprou a ideia, né? Mesmo ele sendo da classe dos fariseus, da classe das elites, mas quando ele viu, não, eu não posso ter partido, não tem partido no reino de Deus, né? Bênção de Deus. Então que bom que essa mensagem aqui, esse evangelho da palavra de Deus
que a gente tenta meditar na sua pureza, na sua originalidade, num mundo assim tão conturbado, politicamente, em que as pessoas vivem se degladiando, vivem se destruindo nas redes sociais, em vez de falam nas igrejas de amar o próximo, estão nas escolas bíblicas estudando lições de amar o próximo, mas depois ficam tomando partido de A e de B e esquece que, se vocês virem a pregação no YouTube da semana passada também, a Israel, a China, não, o reino de Deus é para todos, né? Então ele é muito geral. Então que bom que estamos afinados assim nesse contexto, né? Então, nós só temos a agradecer a todos os irmãos que aí permaneceram nessa programação e todos vocês aqui que estão presentes, né? Claro, com as medidas de proteção necessárias. O nosso abraço especial, fiquem todos com Deus e até semana que vem, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Ele seja louvado e exaltado.